Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Então, essa aqui é mais uma videoaula da disciplina de microbiologia dos alimentos. E nesta videoaula eu vou abordar os fatores que controlam o desenvolvimento dos micro-organismos nos alimentos. Na verdade, uma introdução a este assunto, os pontos, os parâmetros serão detalhados nas próximas videoaulas, né? E qual que é o objetivo da gente estudar esses parâmetros? Então, basicamente, visa compreender de que forma diferentes fatores controlam o desenvolvimento dos micro-organismos nos alimentos. E quando a gente fala em desenvolvimento dos micro-organismos, subentende-se multiplicação, aumento da concentração, tá? Então, isso é desenvolvimento microbiano. Então, o objetivo é estudar caso o alimento contenha micro-organismos, se esses micro-organismos vão ter a sua concentração aumentada ou não. A multiplicação, ela é possível? Sim ou não? Os fatores são suficientemente favoráveis para permitir a multiplicação? Eles sendo favoráveis, qual que é a velocidade com que essa multiplicação vai acontecer? Como vocês já sabem, a velocidade de multiplicação de diferentes micro-organismos nos alimentos, ela não é linear. Diferentes micro-organismos se multiplicam a diferentes velocidades, em diferentes condições. Essa velocidade ela varia enormemente, né? Então, basicamente, esse é o objetivo do estudo, compreender como que se dá essa multiplicação, essa velocidade da multiplicação de fungos e bactérias nos alimentos, basicamente esses dois grupos de micro-organismos, né? E aonde que esse conhecimento é aplicado? Basicamente em três pontos. Nos processos de conservação de alimentos, então os agentes microbiológicos, eles causam deterioração dos alimentos, como vocês sabem, né? Então, em processos de conservação de alimentos, se tenta ao máximo evitar a proliferação de micro-organismos nos alimentos. Para isso, eu preciso entender quais que são as condições que permitem a multiplicação dos micro-organismos nos alimentos e que condições que desfavorecem, que fazem com que os micro-organismos se multiplicam de forma mais lenta ou mesmo não se multiplicam, né? Para eu utilizar essas estratégias, essas metodologias para retardar a proliferação de micro-organismos nos alimentos. Isso faz parte da estratégia da conservação dos alimentos, né? Por outro lado, quando a gente pensa na segurança dos alimentos, quando a gente aborda principalmente bactérias patogênicas, a gente também tenta evitar ao máximo, tá, que esses micro-organismos se multipliquem nos alimentos ou acabam produzindo toxinas, enfim, tá? Então, por isso também é importante. E o terceiro ponto, na produção de alimentos fermentados. Então, quando se adiciona intencionalmente uma cultura de micro-organismos, você vai colocar ali condições específicas para que a multiplicação ela aconteça dentro do esperado, na velocidade e nas condições que o processo requer. Então, entender como que os micro-organismos se multiplicam, como que diferentes fatores influenciam na velocidade dessa multiplicação é bastante importante nesses três pontos, né, pessoal? Quais que são os micro-organismos envolvidos quando se fala em multiplicação de micro-organismos nos alimentos? Vocês sabem então que dos diferentes grupos de micro-organismos, apenas dois se multiplicam nos alimentos, têm a sua concentração aumentada, que são os fungos e as bactérias. Então, as bactérias unicelulares, elas se multiplicam no alimento, tá? Através da divisão celular, fissão binária, e assim como uma parte dos fungos que são as leveduras, que também são unicelulares, como vocês podem ver nessa fotografia, né? Também se multiplicam de forma parecida. E os mofos ou os bolores, a multiplicação deles não se dá por aumento no número de indivíduos, número de células, digamos assim, porque
como são organismos multicelulares, na verdade os bolores eles simplesmente aumentam de tamanho, né, pelo crescimento das hifas, basicamente, como vocês podem ver nesse esquema aqui, né? Então o mofo ele vai se espalhando, ele vai crescendo, você não tem um aumento no número de células, a medida da concentração não é exatamente igual da mesma forma como você analisa a concentração de bactérias, né? Então a forma de multiplicação das bactérias e das leveduras basicamente é por divisão celular simples, fissão binária. As leveduras, algumas usam um sistema de brotamento, mas é basicamente a mesma coisa como divisão celular simples. E os bolores, eles simplesmente vão aumentar o seu tamanho pelo crescimento das hifas, certo? Uma outra questão importante, tá? Para que fungos e bactérias se multipliquem nos alimentos, as condições precisam ser favoráveis a essa multiplicação. Então, diferentes tipos de alimentos, uma vez eles estando contaminados com um ou mais tipos de micro-organismos, o que é bastante comum, né? Não necessariamente, havendo contaminação do alimento, essa contaminação vai aumentar. Não necessariamente os micro-organismos eles vão se multiplicar. Isso depende de uma série de fatores que a atuação simultânea de todos esses fatores que vai determinar se o ambiente para aquele micro-organismo é favorável ou não, se a multiplicação vai acontecer ou não e em que velocidade isso vai acontecer. Então não significa que um alimento estando contaminado microbiologicamente que essa contaminação vai aumentar. Para haver proliferação, desenvolvimento de fungos e bactérias no alimento, as condições, os parâmetros precisam ser favoráveis. Eles precisam permitir a multiplicação. Como vocês podem ver nesse vídeo aqui que eu vou mostrar, que na verdade é um vídeo acelerado de uma placa de Petri com meio de cultura, que está contaminado com fungos e com bactérias. Então, assim, ó, sendo as condições favoráveis, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Vai haver um desenvolvimento dos micro-organismos ali presentes. Então, vocês podem ver ali no vídeo, né, que gradativamente há um aumento dos micro-organismos. Ali você vê crescimento de colônias de bactérias, você vê crescimento de hifas dos fungos, né? Ou seja, quando as condições permitem, você tem um desenvolvimento microbiano naquele ambiente, tá? Então, basicamente isso o que vai acontecer. Quando as condições no alimento são suficientemente desfavoráveis, a multiplicação de fungos e bactérias ela não vai ocorrer. E neste caso você tem o que se chama de alimentos microbiologicamente estáveis. Por um ou mais fatores, a multiplicação não vai ser possível. Então você pode ter alguns fatores que favorecem o desenvolvimento microbiano, como por exemplo a temperatura, mas se outro fator for suficientemente desfavorável, como por exemplo uma atividade de água abaixo do mínimo, a multiplicação ela não vai acontecer, né? Então vários tipos de alimentos, como aqui chocolate, cereais, biscoitos, né? Uma série de alimentos, as condições não permitem a multiplicação de micro-organismos, então são alimentos microbiologicamente estáveis. Por outro lado, quando um alimento tem condições favoráveis que permitem a proliferação de micro-organismos, a multiplicação microbiana ela vai acontecer de uma ou outra forma, a multiplicação ela vai ocorrer com o passar do tempo. Entretanto, a velocidade dessa multiplicação ela pode variar bastante. Então, o ambiente sendo favorável à multiplicação microbiana não significa que essa multiplicação vai acontecer de forma muito rápida, que o alimento vai ter uma alta concentração daquele micro-organismo em um curto espaço de tempo. Muitas vezes a condição é favorável,
mas a condição ainda está longe do ideal. Então a multiplicação ela acontece, só que de forma bastante lenta, né? Então nem sempre condições favoráveis significam uma rápida proliferação dos micro-organismos, né? Que nem tem a foto aqui de carnes. Então se eu pensar no fator temperatura, você tem temperaturas onde a multiplicação de micro-organismos é muito rápida e você tem temperaturas onde a multiplicação é lenta, né? Então vai levar muito mais tempo para uma alta concentração de micro-organismos ser atingida, tá? Uma outra questão que a gente precisa observar é que condições favoráveis, elas nem sempre são favoráveis a todos os grupos de micro-organismos. Quando a gente fala em fungos e bactérias que podem se multiplicar no alimento, existe uma diversidade muito grande de espécies que têm exigências muito diversas, né? Então, um ambiente muitas vezes que permite a proliferação de fungos não permite a proliferação de bactérias, né? Então, quando a gente diz que um ambiente, um alimento é favorável à multiplicação microbiana, não significa que todo e qualquer micro-organismo possa se multiplicar nesse alimento, que nem os pães, né? Como vocês podem ver aqui. Vocês sabem que eles são basicamente deteriorados por bolores e dificilmente por bactérias. Por quê? Porque existe uma condição que é favorável à multiplicação de bolores, desses fungos, mas para as bactérias é um ambiente ainda desfavorável. Então a gente analisa também sempre qual que é o micro-organismo de interesse. Nesse caso, as bactérias em produtos de panificação basicamente não se multiplicam pela baixa atividade de água, porque as bactérias elas são mais exigentes em relação aos fungos nessa questão, tá? Então isso aqui precisa ser observado. Aqui eu montei uma espécie de diagrama, uma espécie de gráfico, tá? Que é para mostrar a vocês o seguinte: se eu analisar aqui no eixo y, velocidade e multiplicação, começando aqui do zero, significa o quê? Quando as condições são desfavoráveis, pessoal, a multiplicação ela não acontece, a velocidade de multiplicação ela é zero, ou seja, a concentração dos micro-organismos, de fungos e bactérias não se altera nesse alimento com o passar do tempo, algo meio óbvio, né? Quando as condições são favoráveis, a multiplicação ela acontece, né? De repente não de todos os grupos de micro-organismos, mas determinados grupos de fungos ou bactérias poderão se desenvolver. Quanto mais favoráveis forem as condições, mais rápida será a velocidade de multiplicação, né? Então aquele exemplo que eu dei antes da temperatura, né? A condição favorável não significa ser uma condição ideal. Então, dentro da faixa do possível da multiplicação microbiana, eu vou ter uma faixa onde a multiplicação vai acontecer de forma lenta e eu vou ter uma outra faixa onde a multiplicação vai acontecer de uma forma muito mais rápida, né? Exemplo: multiplicação de micro-organismos em diferentes temperaturas ao passar do tempo. Então vocês vejam aqui a concentração de milhões de bactérias por ml em diferentes temperaturas. Então vocês observem o que? A 30 graus Celsius, se nós analisarmos aqui o tempo que leva para a concentração chegar a 100 milhões de bactérias por ml. A 30 graus Celsius leva 8 horas. A 25 graus Celsius leva 12 horas, ou seja, uma diferença de 5 graus já aumenta o tempo em 50%. Significa o que? Nessas duas temperaturas, o ambiente ele é favorável à multiplicação, mas ele acontece em velocidades diferentes. Na medida que vai se baixando mais a temperatura, a velocidade de multiplicação vai caindo cada vez mais, tá? Então, por exemplo, a 15 graus Celsius, para você chegar a 100 milhões de bactérias por ml, você leva algo em torno de
26 horas, um tempo consideravelmente do que a 30 graus Celsius. Isso significa dizer o quê? Que esse micro-organismo analisado nessa situação, ele se multiplica muito mais rápido a 30 graus do que a 15 graus Celsius. Ambas essas temperaturas todas estão dentro de uma faixa onde a multiplicação ela é possível, o ambiente é favorável, ela vai acontecer, mas vai ter uma determinada faixa de temperatura onde a multiplicação vai ser mais rápida, mais intensa. E vejam vocês aqui a amostra a 4 graus Celsius. Passa-se o tempo e a concentração dos micro-organismos não acontece. O que isso significa? Que a temperatura de 4 graus Celsius ela é suficientemente desfavorável e, nesse caso, não vai permitir a multiplicação microbiana. Nesse caso, poderia ser aqui uma bactéria, uma levedura, enfim, isso não vem ao caso, é um exemplo genérico, mas é bastante didático para entender de ambientes favoráveis, né, que permitem a multiplicação microbiana e uma condição desfavorável, onde a multiplicação ela não vai acontecer, tá? E dentro do ambiente favorável existem aquelas condições que vão acelerar a multiplicação microbiana daquele micro-organismo, digamos assim, que seria o ambiente ideal para aquela multiplicação, tá? Tem outro exemplo aqui que talvez vai ficar um pouco mais claro. Isso aqui, então, também são, na verdade, um vídeo que foi gravado de uma multiplicação microbiana sob o microscópio, tá? Então, eu fiz uma junção ali, gravei os vídeos em diferentes velocidades para mostrar para vocês o seguinte. Então, vocês imaginam que eu tenha um alimento contaminado com a mesma concentração de micro-organismos e este aqui, por exemplo, a primeira esteja num ambiente desfavorável, onde a multiplicação dos micro-organismos não vai ser possível. E eu dou duas outras amostras que estão num ambiente favorável, que vão permitir a multiplicação dos micro-organismos. Entretanto, essas duas condições elas são diferentes, que poderia ser, por exemplo, uma diferença de temperatura, né? Então, aqui uma condição não ideal e aqui uma condição ideal, tá? Então, se eu der o play aqui, nesse vídeo, vocês vão ver o que, pessoal? Que com o passar do tempo, o número de micro-organismos, a concentração de micro-organismos aumenta mais rapidamente quando as condições são ideais, que é o vídeo da direita, tá? Onde o tempo de geração dessa bactéria vai ser menor. Então vejam vocês que há uma diferença na velocidade de multiplicação deste micro-organismo, tá? Então o que vocês conseguiram perceber? Eu até vou passar mais uma vez o vídeo para vocês verem, tá? Então nessa primeira situação, que poderia ser uma temperatura de congelamento, por exemplo, ou uma atividade de água abaixo do mínimo, a multiplicação ela não acontece. Nesses dois cenários a multiplicação acontece, mas com velocidades diferentes, né? Nesse vídeo da direita aqui, então, o fator ou os fatores eles são melhores para aquele micro-organismo, então a velocidade de multiplicação vai ser mais rápida, certo? Então, basicamente dessa forma que os micro-organismos se comportam no alimento. A multiplicação ela acontece quando o ambiente for favorável, mas a velocidade com que essa multiplicação acontece, ela pode variar enormemente. Uma bactéria em condições ideais, por exemplo, a temperatura de 30 e poucos graus Celsius, ela vai se multiplicar, ela tem um tempo de geração de, digamos, 20 minutos, 30 minutos. Essa mesma amostra, com essa mesma contaminação, se eu colocar numa temperatura, por exemplo, de 5 ou 8 graus Celsius, esse tempo de geração que antes levava 30 minutos, vai levar talvez 5 horas, 8 horas, 24 horas. Por isso, então, que eu tenho alimentos que a temperatura ambiente são deterioradas em questão de 2, 3 horas e esse mesmo alimento em refrigeração ele tem um prazo de validade de alguns dias, tá?
Isso se explica basicamente pela diferença na velocidade de multiplicação dos micro-organismos, tá? E uma outra questão importante ainda, que cada fator, cada parâmetro que controla o desenvolvimento dos micro-organismos nos alimentos, ele não age de forma independente, ele é influenciado pelos demais, tá? O que isso significa? Um exemplo genérico para ajudar vocês a entender isso aqui. Então, temos aqui um gráfico que mede a velocidade de multiplicação de um micro-organismo, de uma bactéria, por exemplo, tá? Em função da temperatura. Então, todos os micro-organismos, eles têm uma faixa de temperatura onde eles vão se multiplicar, tá? Então, existe uma temperatura mínima e uma temperatura máxima e uma temperatura ótima para cada tipo de micro-organismo, tá? Quando eu vou variar outros fatores, esse primeiro parâmetro, nesse caso aqui a temperatura, ele vai ser influenciado, ele vai mudar. Então, por exemplo, uma bactéria, a E. coli, por exemplo, a Escherichia coli, que é um coliforme fecal, eu não tenho certeza agora se é 5 ou 8 graus a temperatura mínima de multiplicação dessa bactéria, mas vamos supor que fosse 5 graus Celsius. Isso é num ambiente de pH, por exemplo, favorável. Se eu colocar essa mesma bactéria num ambiente ácido, que é um ambiente não ideal para ela, essa temperatura mínima que ela é capaz de se multiplicar, ela vai ser aumentada, né? Na verdade, ela não vai conseguir se multiplicar até 5 graus Celsius. Possivelmente a 15 ou 10 graus Celsius ela já vai ser inibida, porque eu tenho outros parâmetros, nesse caso o pH, que já dificulta também a multiplicação, né? Então esses parâmetros todos, eles vão atuar em conjunto de forma simultânea, ou favorecendo ou dificultando a multiplicação microbiana, tá? Então basicamente é assim que acontece, certo? E quais que são esses parâmetros que eu estava falando para vocês, né? São inúmeros parâmetros, ou também chamados de fatores, que então controlam o desenvolvimento de fungos e bactérias nos alimentos. Eles são didaticamente divididos em fatores extrínsecos, que são fatores externos, como por exemplo a temperatura, a umidade relativa do ar, a atmosfera circundante, se tem oxigênio, se não tem, por exemplo, né? Fatores intrínsecos, que são fatores inerentes ao alimento, à composição do alimento, por exemplo, a sua atividade de água, a sua acidez, tá? O potencial de óxido redução, quais que são os nutrientes disponíveis neste alimento, quais que são as estruturas biológicas desse alimento, se tem uma estrutura biológica, por exemplo, de proteção à casca de uma fruta, à casca do ovo, enfim, tá? Se esse alimento contém algumas substâncias antimicrobianas naturalmente presentes, e outros fatores que são chamados de fatores implícitos, tá? Que eles são ainda subdivididos em sinérgicos ou antagônicos. Sinérgicos, quando um fator influencia positivamente a multiplicação, e antagônicos, quando a mudança de um fator ele dificulta a multiplicação, tá? Então, por exemplo, aqui um fator implícito sinérgico, disponibilização de nutrientes. Então, por exemplo, às vezes acontece que a multiplicação de um determinado micro-organismo no alimento, ele libera substâncias, libera nutrientes no meio que são utilizados como substrato para outro micro-organismo se desenvolver. Então, essa multiplicação ela vai ser favorecida, tá? Outro exemplo, por exemplo, aqui, mudanças de pH. Então, de repente, um micro-organismo que se multiplica no alimento, ele altera o pH do meio, isso é bastante comum, e acaba favorecendo o desenvolvimento de um outro micro-organismo. Então, é um fator implícito sinérgico. Então, essas duas mudanças, elas se somam, digamos assim, tá? E temos ainda fatores implícitos antagônicos, onde a mudança de um fator ele é uma desvantagem, ele é,
digamos assim, um impedimento ao melhor desenvolvimento de outro micro-organismo. Mudança de pH também podemos usar como exemplo se essa mudança de pH é indesejável, tá? Então, a mudança de pH no alimento, por exemplo, né, existem outros fatores, mas a mudança de pH é um exemplo interessante, ela pode favorecer um outro micro-organismo ou pode mesmo dificultar a multiplicação de um outro micro-organismo, tá? Nas próximas videoaulas, então, eu vou detalhar esses fatores, tá? A gente vai aprofundar as análises técnicas de como que cada fator influencia a velocidade de multiplicação de fungos e bactérias no alimento e mesmo se ele vai permitir ou não o desenvolvimento, né? No final das contas, é a ação de todos esses fatores de forma simultânea que vai determinar se a multiplicação de fungos e bactérias no alimento ela vai acontecer e em que velocidade. Você nunca vai ter somente alguns fatores que vão determinar a multiplicação ou não, ou a velocidade de multiplicação. Todos os parâmetros eles vão estar atuando de forma simultânea e digamos os valores de cada um é que vão determinar se a multiplicação vai acontecer, para que tipo de grupo de micro-organismo vai acontecer e se a multiplicação acontecer, em que velocidade, certo, pessoal? Então isso é uma aula introdutória, uma explicação inicial de quais que são os fatores então que vão influenciar, que vão determinar a velocidade de multiplicação dos micro-organismos no alimento. Lembrando de novo que somente fungos e bactérias têm a capacidade de se multiplicar nos alimentos, né? Então o estudo desses parâmetros, para fechar essa videoaula, é bastante importante para o profissional da área de alimentos para aplicar esses conhecimentos em processos de conservação de alimentos, em processos que envolvem a segurança dos alimentos, prevenir principalmente a multiplicação de bactérias patogênicas e também na produção de alimentos fermentados. Tá, pessoal?